Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos corações de todos nós, que possa estar aí nos nossos lares, nos abençoando, nos amparando. É uma alegria para a gente poder parar alguns minutos, às vezes, desse dia turbulento, né? Muito cheio de expectativas, de incertezas, e parar para ouvir sobre o Mestre Jesus, doutrina espírita. Isso nos traz a paz que a gente precisa. É o exercício que a gente tem que fazer constantemente para buscar o nosso equilíbrio nas horas difíceis, nos momentos em que nós estamos passando, contar com essa assistência divina, tentar enxergar qual o aprendizado dessa situação toda para nós, agir com discernimento, conforme a doutrina espírita nos esclarece. Então nós temos um compromisso com a sociedade, um compromisso social de ordem humana, que exige da gente um comportamento ético, cuidadoso, respeitoso, mas ao mesmo tempo a gente precisa se fortalecer nas energias que os irmãos espirituais nos concedem, dando-nos condições de fazer a nossa parte com serenidade. É natural, meus irmãos, e eu tenho conversado muito com meus amigos, pessoas com as quais eu trabalho, né? E a gente sabe que tem sido recorrente os casos de inquietação, de agitação emocional, de um desconforto muito grande, causando aí algumas situações delicadas vividas em família. Mas a gente precisa passar por essas coisas com discernimento. Se a gente se apavora, se a gente se desespera nessa hora, tudo fica pior. Tudo toma uma proporção da qual a gente não consegue depois dar conta, né, da gente administrar isso. Então é buscar na doutrina espírita o esclarecimento para essas coisas, apaziguar o coração, confiar em Deus, que jamais nos desampara. A gente não pode passar assim pela nossa cabeça que tudo isso está acontecendo e que Deus está à revelia disso, pois tudo acontece segundo a vontade dEle, de acordo com suas leis que são imutáveis. Então a gente precisa ter dentro de nós o consentimento, a compreensão disso, pedir a Ele aquilo que nos falta, se é a força para enfrentamento, se é o aconchego, se é a oração, a calma, a serenidade, o que estiver nos faltando para acordarmos cada dia com esperanças de que coisas boas virão, evitar de nos contaminar com informações que causam mais estresse, mais agitação. Agradecer as dádivas, porque tem muitos lares que estão passando por dificuldades mesmo da saúde, da perda dos entes queridos, outros tantos não, outros tantos estão amparados dessa situação, e isso é motivo de gratidão. É motivo de gratidão àqueles que desencarnam e que têm nesse encaminhamento o amparo divino, daqueles que ficam também, que estão sendo auxiliados. Equipes do plano espiritual têm zelado por todos nós, pelo planeta todo, sob os cuidados de Jesus, que é o nosso guia, modelo, diretor desse planeta. Então a gente precisa confiar nisso. Então toda quinta-feira, quando a gente para estudar a doutrina espírita, é o momento do nosso refazimento, é o momento da gente aurir forças, as energias que a gente precisa para seguir adiante, não é? A gente precisa confiar, meus queridos irmãos. As coisas não estão perdidas, é preciso confiar. E a lição de hoje, Joana
pra gente um tema hoje que é importantíssimo para nossa reflexão. O título é a lição 10, Júbilos e Êxitos. Joana vai fazer aqui ela é muito interessante, né? Porque a Joana fala pra gente assim, sempre pontuando coisas que a gente jamais tinha parado para pensar. Eu às vezes me pego assim, lendo as lições e eu falo assim, gente, Joana nunca tinha pensado dessa forma. Ao mesmo tempo, ela coloca a coisa de um jeito que faz a gente retomar conhecimentos que a gente já tem, coisas que a gente já sabe, mas aí ela vem de um jeito tão sutil e nos faz despertar para a essencialidade dessa verdade. E até então a gente podia estar ouvindo, nem estar se dando tanto conta, né? Então ela vai falar, o título hoje é Júbilos e Êxitos, e ela vai falar pra gente sobre o júbilo, né, essa alegria decorrente do trabalho com Jesus, e ela vai falar sobre o sucesso disso. A quem devemos esse sucesso? Olha a mensagem rica de expressão para a vida de todos nós, não é? Então, a Joana começa nessa página, meus irmãos, a fazer uma comparação sobre a vida humana. Todos nós aí na luta reencarnatória, estamos fazendo a nossa parte, trabalhando. Quantos de nós, depois de um dia cansativo, com as forças em frangalhos, a gente deita para dormir, toma um banho, deita para dormir e faz isso, apesar de todo o desgaste, todo o cansaço, a gente faz isso feliz, porque conseguiu fazer o que tinha se proposto, o trabalho que tinha realizado no dia, aquilo que queria ter feito e que fez. Quantos trabalhos! É o trabalho no campo, né, na lavoura, trabalho com os animais, com a natureza, dentro do lar, né, fazendo as faxinas que a gente precisa fazer, varrendo um quintal, capinando, cuidando de uma planta. Quantos de nós, no trabalho profissional, às vezes um dia tenso, com tantas dificuldades, com tantas complicações, e de repente a gente consegue resolver, aquilo dá um alívio, uma tranquilidade, uma serenidade, e é natural que a gente se sinta assim, porque no processo reencarnatório que nós estamos, no planeta de provas e expiações, nós nos cobramos muito. E essa cobrança que existe de nós, ela é mesclada de uma série de sentimentos, mas um deles bastante peculiar é porque inúmeras encarnações nós já vivemos e deixamos nos perder por atitudes equivocadas, contrárias à lei de Deus. Então a gente reencarna, quando a gente faz o planejamento reencarnatório e que a gente volta, a gente traz latente essa cobrança, esse desejo de não querer errar mais. A gente não tem ainda a dimensão, ou seja, de compreender que esse não errar mais deveria estar nas aquisições morais. Então a gente acaba transpondo isso para outros aspectos da nossa vida que ainda nos excitam o pensamento. Então, naquele momento, a gente tem essa autocobrança. Nasce daí, quer dizer, um sentimento muito delicado que precisa ser estudado, talvez num outro estudo nosso a gente fale sobre isso, mas nasce muito disso, a autocobrança que a pessoa imputa para si, acaba também para os outros, porque fica no rigor consigo e também exige isso dos outros. Uma sensação de que se a gente se esmera tanto para fazer uma coisa, isso tem que dar certo, tem que acontecer do jeitinho que a gente pensou, da forma como a gente idealizou. Se alguém faz
algo nesse âmbito nunca é melhor do que o nosso. Então são estruturas psíquicas, emocionais que precisam ser trabalhadas, precisam ser pensadas, mas que elas têm um âmago bom de ser desenvolvido, porque quando a gente estabelece para nós a autocobrança, essa autocobrança ela pode vir no desejo profundo de ser melhor um pouco mais a cada dia. E isso não quer dizer que a gente vai se perder nas entrelinhas do sentimento vicioso que nos distancia do Pai. Querer ser melhor, querer cobrar de si coisas boas para si, para ser melhor para os outros, para poder servir melhor, isso é muito positivo. Então, todas as coisas que envolvem o nosso emocional, as nossas conquistas, as nossas buscas, está no campo do trabalho, de construção desses valores morais e imortais latentes na alma, fruto que somos da origem divina. Então, Joana vem falar inicialmente disso, do quanto que isso é laborioso para nós, o quanto isso nos traz alegria. E aí ela sai do campo da vida material, porque é um resultado natural nosso, e ela coloca isso no campo do trabalho com Cristo, daqueles que se dedicam no trabalho com Jesus. E aí ela é muito direta quando ela vai falar então para aqueles que se colocam no serviço com Jesus. Porque o outro que ainda não atentou para isso, ele ainda tem um passinho a mais para dar. Mas isso vai acontecer, com certeza. Agora, para todos que já estão tocados pela necessidade, pela vontade de trabalhar por Jesus, essa lição de hoje ela é extremamente de advertência, porque ao mesmo tempo que ela vai dizer para nós das alegrias que nascem desse trabalho, ela coloca para a gente a responsabilidade de fazer com que a gente dê a Jesus o que é de Jesus. Então ela vai fazer aqui uma reflexão ao nosso orgulho. E olha que interessante isso, meus irmãos. Porque a busca do trabalho com o mestre, ela na maioria das vezes, ela vem depois que passamos aí por turbulências, na maioria das vezes, né, meus irmãos? Claro que tem inúmeras exceções, mas na maioria das vezes é isso, a gente procura os templos religiosos e a gente para cuidar de alguma coisa que não está bem, que está nos incomodando ou incomodando, deixando em desequilíbrio, em desordem alguém que a gente ama. Enfim, isso nos traz para perto de Jesus, de uma forma como talvez a gente até então não tinha vivido, né? E nisso que a gente vai e que a gente começa a ver a movimentação do templo religioso onde a gente está, a gente começa a ver que existe uma alegria naqueles que trabalham em nome de Jesus. Existe uma satisfação, um companheirismo. Então, isso toca o coração da pessoa que às vezes está distante, que não vivia isso até então. Então, dá vontade de servir também, dá vontade de trabalhar também, desejo de querer se tornar uma pessoa melhor, que tudo que ouviu, que pôde presenciar no momento em que esteve ali buscando ajuda, fez modificar ideias, perspectivas. Então a gente começa no trabalho com Jesus, meus irmãos. A gente tem que ser verdadeiro conosco mesmo. Não há o que nos traga mais alegria. Esse júbilo que Joana fala, né, dessa alegria extrema, esse regozijo de trabalhar em nome de Jesus, ele é imenso. Porque existe uma multidão de aflitos aos quais a gente pode servir.
por outro lado, nós também fazemos parte dessa multidão de aflitos e carentes que precisamos da ajuda de alguém. Então é uma permuta de serviço no bem, um em favor do outro. As lutas que as pessoas travam, elas precisam estar aos cuidados de outrem para poder auxiliar, para poder fazer vencer, assim como a gente também teve que contar com a ajuda de outras pessoas, do acolhimento fraterno de uns, da orientação de outros e, inegavelmente, infinitamente da bondade de Deus, que manda seus mensageiros para nos servir, para nos ajudar, para nos amparar. Então, a gente precisa entender isso de uma forma como sendo a busca. Esse é um aspecto importante dessa lição, porque se a vida para a gente não está sendo suficiente para nos trazer alegria interior, essa alegria está no Cristo. É nele que a gente tem que buscar. E a demonstração do nosso amor está em servir em nome de Jesus. Então, isso nos lembra a passagem de Jesus quando ele entra em Jerusalém, ali antes dele começar a divulgação do seu trabalho, da sua missão, e um dos sacerdotes se aproxima dele e pergunta para ele o que ele fazia ali pelas redondezas de Jerusalém. E Jesus disse que ele passava ali por Jerusalém para instituir o reino de Deus. Então, esse sacerdote pergunta para ele assim, instituir o reino de Deus como? Né? Faz um ar de zombaria, não entendia, não compreendia. E aí Jesus vai e diz para ele que o reino de Deus seria instituído no coração de cada cidadão, de cada pessoa, do homem. Então, quando a gente se lembra dessa passagem do Evangelho, a gente fica entendendo que Jesus, ele tinha para si muito instituído a sua missão. Jesus conta com a ajuda de pessoas simples para continuar o seu trabalho. Nessa passagem, esse sacerdote ainda fica fazendo zombaria, perguntando então se ele ia contar com a ajuda de algum rei, de algum príncipe, né, para fazer isso. E ele fala que não, que ele ia contar com a ajuda de todos os homens que viriam do Oriente, do Ocidente. Olha a palavra do Cristo. Jesus sabia que o reino de Deus, que deveria ser instituído no coração de cada um de nós, ele iria contar com a ajuda de cada pessoa. Quando ele fala isso, gente, ele está falando assim que ele conta com a minha ajuda, com a sua ajuda que está me ouvindo, é com a nossa ajuda. Institui para a gente essa fala de uma necessidade nossa de entender que a vida espera de nós o bem que a gente pode dar, o bem que a gente pode fazer para os nossos irmãos nessa tarefa em nome do Cristo. E Jesus conta conosco. Jesus sabia que isso não se daria da noite para o dia, mas isso aconteceria. Jesus fala com a certeza de quem entende, de quem compreende, de quem ama, de quem sabe que a luta ia ser longa, difícil, mas que um dia estaria na terra o reino de Deus instituído em todos os corações. Olha que lindo isso. Entretanto, a gente sabe que a tarefa, quando a gente assume a tarefa com Jesus, essa tarefa em si, ela vem repleta de possibilidades de alegria, de inúmeras
possibilidades de regozijo. Entretanto, ela é uma tarefa que vai exigir da gente discernimento. E é claro que a gente não iria passar por uma situação dessa de escolha, de decisão, sem a gente entender isso, porque a vida, né, toda ação gera uma reação. Vamos entender isso, por exemplo, assim, veja bem, se a gente quer ter uma vida financeira de sucesso, a gente vai ter que gastar nossas forças aí, às vezes até comprometendo a nossa saúde para ganhar aquilo que a gente quer. Se a gente se quer tocar, por exemplo, por coisas de beleza física, o que seja, isso tem um preço, que vai exigir da gente medidas que a gente vai adotar. Você pega, por exemplo, o avarento. Quanto sofrimento para o avarento, para ele continuar alimentando os seus desejos. Você pega uma pessoa em vícios, olha o quanto essa pessoa se submete na vida para conseguir manter o vício. Você pega uma pessoa que quer atingir um nível profissional, olha o esforço que muitos têm que fazer para poder conseguir ser o profissional que deseja. A vida pede. Tudo que a gente faz exige um esforço da gente, não tem como. Então, quando a gente busca o trabalho com Jesus, por mais que a gente perceba ali no olhar dos outros a alegria, porque servir com Ele é realmente motivo de alegria, de leveza, essa tarefa é árdua, ela vai exigir da gente esforço e dedicação. Então, eu me lembro de uma lição do livro Boa Nova, do Humberto de Campos. A lição fala sobre a fidelidade a Deus, ou a fidelidade de Deus, não estou lembrada do título agora. Mas a lição fala do grupo de irmãos que acompanhavam Jesus e que à medida em que Jesus ia pregando e educando e orientando, um grupo desses irmãos começaram a se questionar, mas puxa vida, a mensagem da boa nova, né, da alegria em abundância, ela é marcada de tanta dor, ela é marcada de tanta tristeza, de tanta dificuldade. Então Jesus, num determinado dia em que já tinha se dispersado a multidão que o seguia, Jesus os reúne e conversa fraternalmente com eles, tentando ouvir deles o que eles tinham para narrar, o que eles pensavam disso. E eles começam a dizer da preocupação, né, de às vezes não se achar digno daquilo que deveria fazer para servir, do esforço mesmo, porque às vezes para segui-lo haveriam dissensões dentro do lar, haveriam dificuldades, né? Perderiam-se amigos, teriam que modificar condutas, essas coisas todas para servir a Deus, né? Então Jesus os coloca num lugar onde eles estão conversando e Jesus deixa eles ir narrando, e Jesus vira e fala sobre isso, né? Do quanto que as nossas escolhas, elas exigem de nós uma cota de esforço em todos os pontos da vida. E com Deus,
a nossa tarefa também iria ser marcada pelas escolhas e por decisões que nós teríamos que tomar, da mudança que deveria existir em nome de Deus. E aí Jesus fala sobre essa fidelidade, porque ele coloca da fidelidade de Deus conosco. Então, aquele que trabalha com ele em nome de Deus, não poderia também buscar a sua fidelidade aos preceitos da lei divina, porque é agir de conformidade com essa lei. Jesus não pedia de nenhuma perfeição. Jesus não solicitou e buscou os perfeitos da terra para trabalhar ao lado dele, até porque não encontraria. Então Jesus escolheu aqueles a quem ele sabia que no balançar das dificuldades ainda estaria ali, fortalecido. Então a vida vai trazer para a gente as dificuldades e a gente tem que chegar a um ponto da nossa vida e decidir. E tomar decisões e falar assim, não, eu daqui para frente a minha vida já não pode ser mais do jeito que está, já não dá mais para eu caminhar por a porta larga, eu tenho que escolher a porta estreita e isso vai exigir sacrifícios. Isso vai exigir retomada de consciências, decisões, isso muda a gente por inteiro. É importante a gente entender o valor disso, meus irmãos, porque é nisso que está a nossa conquista, é nisso que está o sentido da nossa reencarnação. A nossa transformação interior é a razão única pela qual a gente está aqui. Então, quanto mais distanciado a gente tiver dessa ordem de ações, mais a gente está postergando e aumentando as nossas dificuldades, porque como cada coisa tem uma razão, tem uma consequência, o nosso desvio das coisas espirituais tem suas consequências, não tem como a gente fugir disso. Os tormentos que a gente vive, as lutas que a gente vive, a fragilidade que se manifesta hoje, gente, em insônia, em compulsões, em depressão, nessa coisa toda, isso é a nossa alma gritando que alguma coisa não está bem. E rumar junto do Cristo é a nossa solução. Então Jesus, nesse dia, ele ouve todos eles e ele fala de que se por um lado nós, na escolha de ser fiel a Deus, no trabalho com Jesus, se nessa escolha havia momentos de tormenta, de sofrimento, de luta, havia também muita alegria. Olha essa mensagem de Jesus. Havia muita alegria. O júbilo ao qual Joana de Ângeles fala. Dessa alegria que nasce da gente encontrar dentro de nós o que melhor nós temos. De nos descobrir capazes, gente, de fazer coisas que a gente até então jamais pensava. Da gente ser capaz de tirar um agasalho e colocar numa pessoa sem nem pensar se ele tinha saído da loja naquela hora. Da gente querer saber se o outro está bem, da gente buscar palavras consoladoras, mensagens de amor, da gente poder levantar cedo da nossa casa e tá chovendo e tá frio, vamos arrumar porque a gente vai fazer a sopa, porque a gente vai dar o passe, porque a gente vai ouvir o estudo, porque a gente vai estudar André Luiz, porque a gente vai estudar Emmanuel, porque a gente vai estudar o Evangelho, porque a doutrina espírita é libertadora, é essa luz. E a gente não consegue fugir disso, sabe, meus irmãos? Não consegue, porque a necessidade que a gente tem de mudar, ela é tão forte que ela nos impulsiona para frente. Quando Jesus fala que ele veio instituir o reino de Deus nos corações de todos nós, o reino de Deus começa a nascer quando a gente se fica inconformado conosco do jeito que nós estamos. Olha lá o sentimento de querer ser melhor, de fazer melhor um pouco mais a cada dia.
É nessa busca constante que as coisas se desenham para nós. E nada está perdido, nada está desamparado, porque a gente pode começar sempre novamente a cada dia. Então a gente precisa acreditar, meus irmãos, de que cada qual de nós, na cidade que a gente está, no país em que a gente está, na casa em que a gente está, nós temos condições de fazer diferente um pouco mais a cada dia, e que tem inúmeras pessoas, inúmeras que estão em situações muito piores do que a nossa. Entender que a mensagem do Cristo é uma mensagem de amor, que ela é alegria, mas ela é suor, ela é esforço, e que a gente precisa buscar acreditar na vida, acreditar na beleza da vida, agradecer as dádivas que a gente tem, ser grato a Deus por tudo isso, mas não esquecer jamais do próximo, não esquecer jamais daquele que necessita da gente de alguma forma, que espera da gente a mão estendida, que espera da gente a paz, a serenidade que precisa brotar dentro da gente. E, entretanto, nenhum de nós, dado que não tem, então a gente precisa buscar as forças do aprendizado com Cristo. Estudar a doutrina espírita é luz nas nossas vidas. Estudar Jesus é bênção para cada um de nós. O Evangelho está repleto de lições consoladoras, de incentivo, de esperança. A mensagem de Jesus é de alegria, não é de tristeza. As dificuldades, elas surgem porque nós estamos muito distantes das coisas espirituais. Então, quando a gente quer se alinhar nisso, existe um esforço que a gente faz para não vencer. Por outro lado, existe um desejo de acertar. Então, é essa luta. Isso gera desconforto. E nós podemos não ser compreendidos, a gente pode não ser respeitado, a gente pode não ser amado, a gente pode ser insultado. E se a gente tiver que passar isso tudo em nome de Jesus, meus irmãos, a gente tem que passar com alegria no coração, porque Jesus passou pelo que passou, sem levantar a voz, dando-nos o exemplo da sua fidelidade a Deus, ao Pai. A gente não pode fazer diferente. Jesus é nosso guia e modelo e a gente tem que seguir. Então Joana fala disso, desse júbilo. Ao mesmo tempo que a vida é marcada por essas dificuldades, sempre vem o fim do termo, né? Daquilo que a gente conseguiu empreender, daquilo que a gente conseguiu fazer. E aí Joana faz uma advertência para que nós nos coloquemos no trabalho com Jesus, por Jesus, mas sabendo que nós somos simplesmente apenas instrumentos. Todo o bem vem de Deus. Todo vem de Deus. O que a gente faz é sob a inspiração de Deus. As nossas dificuldades, quando a gente se põe a trabalhar com Jesus, elas são suplantadas por Deus. A gente se sente forte porque Ele nos fortalece. A gente tem coragem porque Ele nos joga para frente. A gente não tem medo porque Ele mostra a luz do caminho e nos dá confiança. Tudo vem de Deus. Então não importa aonde a gente esteja trabalhando em nome do Cristo, não importa. Sempre é por concessão de Deus. Então Joana fala o júbilo da alegria de trabalhar em nome de Jesus. Acho que o sucesso é dele. Olha que lindo isso! E vocês podem estar pensando assim, Kátia, mas como assim? Quer dizer que o que eu faço
Em nome de Jesus, não é nada para mim? Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas fiquei preocupada que poderia dar essa interpretação. Não é isso que eu estou falando, não. Todo esforço que a gente faz causa na gente mudança. E a gente está falando de mudanças para melhor, né? Então a gente empreende um trabalho, a gente vai fazer esse trabalho, mas a gente sabe que isso vai modificar coisas dentro de nós. Esse é um ganho que ninguém tira de nós. Toda ação tem uma reação, a gente busca o trabalho no bem, o bem se faz para nós. O que Joana está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que as nossas conquistas, elas não devem ser para nós motivo de orgulho, de pensar assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Antes de pensar assim, nós deveríamos dizer assim, com a graça de Deus, eu consegui estar lá. Eu aproveitei a oportunidade do trabalho que me foi dado. E eu estou lá, com a graça dele. Mas tudo que aconteceu lá é por ele e se deve a ele. Olha que lindo isso. É entender, meus irmãos, que a gente não pode querer ser mais que Deus. Que a gente não pode querer se colocar acima de Jesus. Não há condições, não há condições. Não há condições. É assim que nós, chamados aí oradores, precisamos refletir sobre isso, sobre o tom que a gente coloca nos estudos, sabendo que nada sai da gente, isso está saindo deles, é da palavra deles, é das lições de Jesus, dos irmãos que nos assistem, é isso que está pautando a nossa vida, né? Isso é importante. Da gente que cuida dentro do centro, de algum setor, de não achar que a gente é dono daquilo, que a gente não é, nós não somos donos daquilo. A gente tem que agradecer a Deus, a alegria de poder estar lá, porque aquilo faz bem pra gente. Quem necessita disso somos nós. Quem necessita dessa oportunidade de trabalho somos nós. O bem se faz em nós. Agora, o que acontece é do Pai. Eu vou terminar lendo aqui uma frase da Joana, que ela diz assim, olha, agradece a Deus que merece todo o resultado nobre das ações e conscientiza-te da tua pequenez e fragilidade, mantendo-te em vigilância e em oração. Uma existência física é sempre muito breve para a sublimação, para o enaltecimento. Olha isso. Agradece a Deus, que merece todo o resultado nobre das ações e conscientiza-te da tua pequenez e fragilidade, mantendo-te vigilante e em oração. Olha isso. É Joana. Joana é um espírito que nos auxilia muito. Que a mensagem da noite hoje seja de muita reflexão para nós, que nos motive a trabalhar com Cristo, a fazer o bem, em nome de Jesus, isso é muito bom. Isso nos eleva, é a oportunidade que a gente não pode abrir mão, sabe, meus irmãos? Mas a gente precisa entender de que quem precisa dessa oportunidade somos nós. Nós não somos insubstituíveis, não somos. O reino de Deus está sendo implantado no coração de todas as pessoas, com ou sem o nosso apoio. Façamos a nossa parte, confiemos em Deus, devamos tudo a Ele
e vamos ser felizes, gente. Que Deus abençoe vocês, muita paz em seus corações, que tenha uma semana de muita luz, de muita alegria. Tô com muita saudade de todos. Que Deus abençoe. Até semana que vem.